Bom dia, estamos aqui no nosso podcast CPcast. Eu sou o João Marcos. Bom dia, quem não me conhece, eu sou o Gustavo. E hoje estamos aqui com a nossa ilustre presença do nosso professor Tiago. Bom dia, e é uma grande satisfação estar aqui com vocês, fazendo parte desse projeto que está acrescentando tanto para a nossa comunidade. Nós agradece. Como o senhor está? O senhor está bem? Tudo bem, dia tranquilo hoje, já no fechamento do bimestre. Estamos aí, né, fazendo o nosso trabalho aí, tá agradável. Sendo meio corrido, fechamento de nota das salas. Sempre. E o interessante é que agora o momento corrido não está só no fechamento, mas o fechamento está ainda mais. A diferença de hoje. O senhor é professor de inglês, né? Professor de inglês. E gostaria até de falar um pouco sobre essa experiência, que enquanto aluno, eu sempre gostei de todas as disciplinas. Talvez isso seja até raro hoje em dia, eu não sei dizer ao certo, mas eu gostava de estudar, eu gostava de aprender, de descobrir coisas novas. Em inglês é todo um universo novo. É muita coisa nova que a pessoa descobre. Um novo horizonte, um novo mundo. Então, assim, desde aluno, eu gostava disso e acabou que isso se tornou minha profissão hoje. O inglês, o estudo de inglês e, consequentemente, o ensino dele também. Se não fosse para ser professor de inglês, o senhor teria alguma matéria ou até alguma profissão que o senhor buscaria alternativamente? Interessante. Antes do inglês, eu passei no vestibular para História na Universidade Pública. Eu cheguei a cursar um período de Biologia, Ciências, mas a que eu achei, assim, que eu mais identifiquei mesmo, que eu gostei mais foi inglês, mas essas seriam as outras alternativas. Em outra profissão, eu tinha um sonho de infância, que era de ser gerente de uma empresa. Contudo, para se realizar esse sonho, primeiramente, o principal é ter uma empresa para ser gerente. Aí são algumas opções do mercado que a gente tem para poder escolher. Sobre esse gancho da empresa, etc. Mas hoje em dia o senhor pretende ainda continuar como professor ou quer ir para outra área? Eu acredito que dentro da minha área de ensino, ainda tem muita coisa que eu tenho que fazer ainda, a colaborar, muito a construir, e eu quero ficar por um bom tempo ainda, para ir para outro ramo. Hoje não tenho um plano de sair, mesmo que de repente tenha que ser em um outro local, uma outra escola, mas eu pretendo continuar com essa área de ensino, que é uma área que, inclusive, eu gosto de trabalhar com conhecimento, por ensinar as coisas para pessoas, não só na parte técnica, mas conhecimento na parte moral, social também, eu acho muito importante. Sua trajetória, conte um pouquinho da sua trajetória, como foi se tornar professor de inglês, como foi a trajetória na faculdade, se você já teve muitos obstáculos, como é que foi a trajetória? Eu tive algumas influências para me tornar professor. Talvez a primeira delas seja minha irmã, é professora, inclusive trabalha nessa escola aqui com a gente. Desde muito jovem eu vi esse contato, e aconteceu que durante minha trajetória como aluno, eu acabei vendo essa possibilidade de me tornar professor, uma vez que eu ensinava para meus colegas. Então, eu como aluno, eu já fazia muito isso. Eu ensinava meus colegas e eles mesmos me viam muitas vezes como professor, sendo que eu era, na época, um aluno. E foi despertando a informação que eu tinha essa habilidade, de repente, de poder ser de fato um professor, de escolher isso como carreira. Quando chegou na idade adulta, quando eu fui observar o mercado de trabalho, a área de licenciatura de professor, ela não é tão ruim como as pessoas muitas vezes dizem. É uma área que tem oportunidades, que tem boas maneiras de você se colocar, que tem uma carreira. É claro que é tudo muito difícil. Também tem esse ponto. Não é automático, não é simples, mas tem muitas oportunidades. E aí foi a partir dessa dedução que eu cheguei a esse ponto. Com isso, o senhor finalizando essa parte do trabalho do professor, o senhor tem uma frase motivacional, algo que o senhor leva para sua... Uma frase motivacional eu não teria agora, assim, de relance para poder dizer sobre uma frase, mas eu tenho um aspecto geral, que é o seguinte: eu gosto muito de trabalhar com conhecimento. Eu sinto uma satisfação nessa parte, porque muitas vezes quando a pessoa trabalha alguma coisa que seja automático, trabalha alguma coisa que seja muito teórico, e trabalhar com pessoas, a gente tendo a sensação que a gente está transmitindo coisas, inclusive que está trazendo benefícios na área do saber para os demais. Acho isso muito bom. Então a frase assim que o senhor levaria seria: viva e aprenda. É uma boa frase. Boa sugestão essa. Com certeza. Mas assim, a gente também sabe que o senhor tem a seletiva de jogos, de games. Você tem alguma coisa para falar assim pra gente? Como vai ser a culminância do senhor? Com certeza. Olha, games fez parte da minha trajetória de vida desde sempre. Desde muito jovem. O que não é muito diferente, né? Os jovens, eles sempre gostaram muito de games. Não sendo eu diferente dos demais, né, também tive contato com isso. E aí a ideia surgiu a partir do ponto. Teve muitas coisas que eu aprendi dentro dos games, nesse universo. Muitas questões, por exemplo, de ética sobre o que é o bom e o que é ruim, o bem e o mal para as pessoas. E a ideia surgiu a partir disso, de transmitir um pouco dessa aprendizagem para as demais pessoas. Inclusive,
uma parte da eletiva que é sobre o próprio inglês também. Muito que eu aprendi a gostar de inglês foi a partir dos games. Tem todo um universo. A indústria em si, ela é fomentada no inglês. Algumas coisas são traduzidas, mas muita coisa ainda não é. E, então, assim, uma gama muito grande de conhecimento que eu gostaria de trazer para aqui, para a escola que está acontecendo no momento. Quanto à culminância, uma estrutura que já está sendo preparada, nós vamos fazer uma sala de games, lembrando os antigos titles, né? Eu acho que hoje nem está tendo mais isso, mas na minha época, Taito era um lugar especial. Todo mundo gostava de ir pro Taito e chegando lá era meio que mágico. A pessoa ver os jogos ali preferidos e formar também uma comunidade. As pessoas formavam amizades a partir dos videogames e que muitas vezes ia pra vida inteira. Eu mesmo tenho amigos que eu conheci no Taito, que eu tenho até hoje. Então a gente vai trazer um pouco desse ambiente aqui pra nossa comunância aqui, que vai ser um momento muito legal que a gente tá preparando. Que bom. Dê tudo certo. Nesse momento, trajetória de games, o senhor tem um momento especial de um jogo que o senhor desfrutou, nostálgico? Olha, tem muitos, tem números, a gente poderia fazer uma série sobre isso. Falar de muitos games. Queria colocar um especial que eu lembrei agora, é o The Last of Us. Olha, tem até inglês no meio, né? Porque o título, como eu tinha dito, né? O Último de Nós. É uma história que eu acho muito interessante porque ela mostra que na vida esse conceito de vilão e herói depende do ponto de vista. Sim. Às vezes cada pessoa é herói da sua própria história e pode ser o vilão para outra pessoa. E aí a gente questiona, né? O que é mais importante? O que é bom? Bom coletivo, bom individual? Será que até que ponto vale o sacrifício? E a gente questiona também assim sobre o que é realmente justiça, o que é o correto. Inclusive a gente fez até um momento na nossa lista que a gente falou sobre esse jogo em específico, né? Dentro de alguns temas. E então, é esse que eu gostaria de citar nesse momento aí. Apenas esse jogo, que o senhor tem um momento histórico, nostálgico, ou se o senhor tem mais algum outro para ser citado? Tem muitos, inúmeros. Já que a gente pode estender um pouco mais sobre esse assunto, então vamos colocar o jogo que, pra mim, é o melhor de todos os tempos, que é o The Witcher, ou em inglês mais uma vez aí, O Bruxo. Esse jogo, ele vem de uma série de livros, então ele junta também com literatura. É um ambiente muito rico, ele já ganhou até uma série, assim como o The Last of Us, que tem uma série também, The Witcher tem uma série, é uma história muito rica e fala sobre o quê? É muito amplo o assunto. Entre eles, fala um pouco sobre adoção. Na história, o protagonista, que é o Geralt, ele não pode ter filhos e ele tem uma criança que ele cuida como filha e tem muitas questões. As pessoas têm diferentes interesses sobre ela. Entre essas pessoas, quase ninguém quer saber o que ela quer. Isso é muito importante também quando a gente lida com as pessoas, que a gente fala assim, mas a gente quer que essa pessoa seja isso, seja aquilo, mas o que ela quer ser? Esse jogo trata muito isso, além de muitos outros assuntos que esse jogo tem, mas tem esse destaque aí, né? Essa importância, né? Às vezes a gente quer uma coisa para alguém, entendendo que aquilo ali é o melhor para essa pessoa, mas será que é isso que a pessoa quer? Será que é isso que vai ser ela feliz? Às vezes essa coisa até acontece, mas isso vai fazer com que ela seja realizada? Então, é um aspecto dentro de um jogo aí que a gente explora. Muitos conceitos de jogos a gente pode trazer para nossa vida, né? Treinamento, sim. Teve até um que a gente tratou na eletiva também. Eu acho assim, que foram experiências muito boas e estão sendo ainda. Que a gente falou até um pouco sobre FIFA e sobre o risco que tem, que muitas pessoas caem nesse sistema. É o sistema lá de faturamento, que a pessoa compra cartinha, monta time, etc. Tem casos de pessoas famosas que gastou dinheiro de comprar um carro para montar o time com o FIFA Coins. E aí chega no ano seguinte, acabou, né? E sai outro FIFA, e a pessoa começa do zero de novo, tudo que ele comprou ali não vale mais. Isso aí, na verdade, não sou nem eu que estou dizendo, a justiça considerou isso em alguns países, é um sistema de cassino. Ou seja, no Brasil isso é proibido, o cassino, especialmente para pessoas menores de idade. Então tem um risco aí também que os jogos, dentro dos jogos, que está escondido, no qual a gente alerta para os jovens, né, estarem atentos a isso para evitar esse tipo de situação. Assim como pode trazer benefícios, também pode trazer malefícios, Malefícios, né? Sim. Tem que saber a maneira correta de usar, tem que ter limites. Eu falei também sobre isso com eles. E as pessoas, eles estão, por exemplo, gastam muito mais tempo jogando do que estudando. Isso é um problema. Ou quando, de repente, passa do tempo, perde o equilíbrio. Esses são temas que a gente trata na eletiva.
A gente já tratou de alguns outros assuntos aqui no nosso podcast. Se vocês quiserem acessar nosso Instagram, CPcast, também tem nosso YouTube, CPcast também, nosso YouTube. E foi isso. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado. Salva de pau.